E aí, nesse caso específico da Larissa Manoela, a primeira coisa, o que mais te chamou a atenção nessa história toda, assim? Ah, eu achei tão delicado, até porque, assim, eu sou mãe, né? E eu fico imaginando que os pais também abdicaram de uma carreira, de uma vida, para poder cuidar dela. Porque quando você tem uma criança, hoje nós temos no escritório várias crianças aí que são envolvidas na internet e tal, o pai e a mãe para a vida, para poder acompanhar. Então, vai fazer vai gravar numa outra cidade. O pai viaja, a mãe viaja também. A mãe não tem como ficar, de repente, na sua profissão. Então, por conta disso, também eu olho o outro lado da questão. E a própria legislação também cuida dessa situação. Por quê? Porque a lei, ela é clara ali no Código Civil, quando ela coloca que os pais podem administrar o patrimônio e também fazer uso do fruto desse patrimônio. Então, não é porque você é uma criança, então você é meu filho, eu estou administrando o seu patrimônio. Ah, eu não posso comprar nada para mim porque o dinheiro é seu. Não pode. A lei é clara quando fala que você pode usar sim esse dinheiro. Afinal das contas, você está deixando de trabalhar para investir na carreira do filho. Mas aí hoje, por exemplo, a gente não tem uma... Como se controla isso? Porque é uma coisa que, de fato, separa a vida, ainda mais na proporção que foi a Larissa Manoela, que faz novela infantil, faz filme, viaja, e Com show, e certeza. marca e tudo mais. Mas também, ao mesmo tempo, é o trabalho dela, né? Como é que você coloca esse limite de o que é o uso dos pais que abdicaram, sim, de uma profissão ali, de uma vida para isso, mas, ao mesmo tempo, do que é o controle dela? Até os 8 anos isso é compreensível de acontecer. Mas é depois que ela começa a demonstrar interesse e os pais continuam isso. Não existe algum regulamento de, Então, é até assim... interessante que você falou essa questão da idade, porque a própria lei fala que a partir dos 16 anos, os pais já não podem mais fazer uso desse fruto do trabalho dela. Então, tudo que ela ganhou após os 16 anos já não teria mais que ter, digamos assim, um uso sem autorização. Algo que ela desse, que ela doasse para os pais, ok. Mas a partir dos 16, aquilo tudo ali já seria 100% dela, a administração poderia ser dela, inclusive, e o fruto também. Os pais já não poderiam mais consumir esse fruto. A partir dos 16. A partir dos 16. E aí, por exemplo, nesse caso, o que foi também levando ela a essa situação, pelo que a gente viu na entrevista ontem, o fato dela ser garantida que a empresa era dividida igualmente, e depois com os advogados ela descobrir que tinha 2%. Isso é tão complicado. Eu falo muito isso com os pais dos talentos, dos artistas hoje em dia, das crianças, que a ideia é a transparência 100%, porque um dia essa criança se tornará um adulto e você vai ter que prestar contas disso. Então, quando teve aquela exposição ali, eu só tinha 2%, porque falaram que era 33%, mas nem os 33 eu entendo que seria correto. Por quê? Porque, na verdade, assim, quem estava trabalhando realmente, a imagem que estava sendo explorada era dela. Então, o que eu entendo que a lei não estipula um percentual. Não existe essa questão, mas na lei tá que teria que ter 50%. Não, a lei não fala sobre isso. Mas eu entendo que seria moral, digamos assim, preservar o patrimônio dela por meio de investimentos, por meio de imóveis, que a gente até hoje assim não sabe exatamente onde que foi investido todo o valor, mas preservar para ela e eles poderiam fazer uso só dos frutos. Igual eles compram lá um prédio, investe o dinheiro dela no prédio e alugam esse prédio. O valor do aluguel eles poderiam consumir, inclusive 100%, que isso é o que a lei fala do fruto. Agora, o valor investido ali no patrimônio em si teria que ter para prestar contas com ela. Agora, inclusive, que ali na matéria mesmo ela deixa claro que várias vezes ela questionou, ela cobrou, por isso até que foi desgastando essa relação, justamente porque ela queria informações, e é um direito dela, ela que trabalhava. Agora, ela chegar ao ponto de ter que pedir piques de R$ 10, de R$ 20 para pagar milho, para pagar... Aquilo ali realmente é inconcebível. Sim. Não, é inconcebível. Eu não sei exatamente o que aconteceu, porque, igual eu falo, só quem conviveu, quem sabe, que pode falar realmente com quem está a verdade nessa relação toda. É uma relação familiar, muito delicada. Eu, inclusive, espero que em breve se restabeleça, ok? Mas, de qualquer forma, eu entendo que é um direito dela ter um esclarecimento, ter uma prestação de contas de tudo que ela recebeu até hoje, desde quando ela iniciou a carreira artística dela, onde foi investido, onde foi parar esse valor. Inclusive o quê? O administrador, de acordo com a legislação, ele pode até responder pelo mau uso.
Então, peraí, você estava administrando meu dinheiro, então você foi lá numa casa de aposta, colocou todo o meu valor, enquanto eu trabalhar e você perdeu meu dinheiro, então você vai responder, entendeu? E aí, por exemplo, nesse caso, quando há uma... Se eu usar algum termo errado, você me ajuda. Mas quando você ludibria uma pessoa incapaz, na teoria, por ser menor de idade, por não saber lidar com aquilo, e você supostamente mente uma porcentagem ou status da empresa, isso se enquadra em algum tipo de crime? Sim, na verdade, pode se enquadrar, inclusive, no crime de apropriação indébita, que está previsto no Código Penal. E o fato, de repente, de enganá-la, assim, omitir informações importantes para ela, não prestar a conta devida quando ela solicitou, isso pode gerar consequência para eles. É que ela deixou claro ali que realmente ela quer virar a página, esquecer a história e tal. Isso foi uma decisão dela, mas caso ela quisesse, direito ela tinha. E aí muito se falou também, a gente acabou de ler aqui, sobre esse total de 18 milhões, né? Porque quando a gente pensa, né, na nossa memória de telespectador ali, de tudo que a gente já viu ela fazer e dos tamanhos das coisas, então protagonista do SBT, da Globo, filme, novela, enfim... Cinema. Cinema. Muita gente achou, eu acho, inclusive, pouco esses 18 milhões. Pouco. Ainda mais no cenário de hoje, que o influenciador, ele fecha contratos, a gente acompanha isso diariamente no escritório, fecha contratos de 18 milhões para gravar, digamos assim, 3 meses de histories. Então a gente coloca... Sério? Sério. Você quer me agenciar, não, meu cara? Eu só faço a parte jurídica. Mas me indica a galera aí. 18 milhões na sequência de... Sequência de histories, em 3 meses, Quem assim. tá fazendo isso hoje em dia? Olha, nós temos aí, por exemplo, uma delas, eu vou falar porque ela mesma fala, né? Nós temos uma lá que é a própria Deolane, a nossa cliente do escritório. E os clientes dela, aliás, os contratos dela, as cifras estão todas altíssimas, assim. É bem que eu nunca te critiquei. Brincadeira. Mas, então, 18 milhões e pouco. Existe uma forma de... Porque, por exemplo, eles devem ter comprovado isso de ser 18 milhões, inclusive é o que ela falou na entrevista. Mas existe uma forma também de recalcular tudo isso? Sim. Eu fico imaginando se eu fosse os pais dela ou se eu fosse advogada dos pais dela, eu iria chamá-los e ia falar, olha, vamos pegar todos os contratos, vamos mostrar onde que foi esse dinheiro, por uma questão de transparência. Ainda que o filho fale, eu não quero mais nem saber, eu virei a página, eu gostaria, eu acho que assim, a minha dignidade me obrigaria a fazer isso. Olha, vamos pegar, teve um prejuízo aqui, olha, teve outro ali, mas vamos apontar tudo o que ocorreu com esses valores. Por quê? Porque também teve o custo, teve investimento, eu acredito que deve ter tido contratações para ela deve ter consumido ela mesma parte desses valores. Então, eu chegaria numa conta fidedigna para apresentar para ela e falar, olha aqui, ó, não roubamos você. E, assim, uma coisa também para entender que ela comentou na entrevista o fato de não ir atrás, né, de não processar ou de não tomar outra medida. Mas, ao mesmo tempo, ela vai para a maior emissora do país e fala sobre o caso e deixa isso público, uma forma também da opinião pública entender o lado dela. Então, assim, a partir do momento que ela fala, não quero tomar nenhuma atitude, mas ela expôs isso, só parte dela algum tipo de medida para reaver isso, ou agora pode haver alguma iniciativa de... Não, na verdade, assim, como ela já possui maioridade, parte dela, ela teria que requerer algo em face dos pais. Mas se ela mesma, a própria, abre mão, não cabe ao Ministério Público ou qualquer outro órgão obrigar os pais a prestarem essa conta, entendeu? Entendi. E você acha que, por exemplo, isso, né, é um possível alerta até para esses possíveis novos... Que é muito comum, né? A mãe ou o pai agenciarem esses novos talentos. A coisa mais comum, nós temos lá vários que são da área do funk, né? Na área do funk também começam muito cedo, né? Tem aí garotos de 8, 10 anos que já estão com o hit estourado. E que muitas vezes nem são os pais que administram. E aí o pai vai lá, muitas vezes até o pai acaba sendo ludibriado, porque o pai vai lá numa produtora, numa gravadora, assina um contrato representando o filho, e por fim nós temos casos aí que o pai não está recebendo nada, a mãe não está recebendo nada, o filho não está recebendo nada e a música está estourada. Então, esse tipo de situação, igual eu falo, olha, a carreira artística é profissão. Influenciador hoje é profissão. Vamos tratar com seriedade. Quer começar realmente isso? Eu vou começar a gravar vídeo para o canal do YouTube, eu vou começar... Procura um advogado, ainda que você não tenha como ter 100% o advogado o tempo todo, faça uma consulta, leve a situação, que ele já vai te dar um norte, realmente
os seus riscos, isso você deve assinar, isso você pode, isso não pode. Chegou um contrato de uma produtora, de uma gravadora e tal, leva para um advogado. Eu conheço situações que o menor ficou amarrado a um contrato porque o pai assinou. E aí chegavam outras propostas de outras gravadoras e tal, e o menor não podia porque tinha aquele contrato que foi um compromisso que o pai assinou. E o contrato não estava confortável. Então, hoje ele poderia estar ganhando outras cifras e não ganha por conta desse contrato. E aí tem toda uma discussão, é possível ingressar na justiça e rescindir? Mas para que todo esse transtorno pós, se a gente pode fazer um trabalho antes? Porque quando você assina um contrato, muitas vezes você não está vendendo só aquilo que você assinou ali. Na verdade, você está dando direito de cessão, ou seja, aquela empresa pode transferir para outra. São vários riscos dentro de um único documento que você vai lá e vai colocar a sua assinatura. Quem trabalha com a imagem hoje tem que tomar muito cuidado com isso. E muitas vezes é aquilo que a gente falou no começo do papo, né? Da urgência. Então, se você não assinar agora, você vai perder coisa da sua vida. Se você não for agora, seu engajamento não vai ser o mesmo. Se você não for agora, você vai perder a vez. E aí você nem... E sabe o que eu falo? Que muitas vezes o influenciador ele tem algumas armas e nem ele percebe. Ele tem os seguidores dele, ele tem o público dele. Se ele se sentir pressionado com qualquer coisa, o melhor caminho é ele tornar público. Porque se uma marca está agindo assim com ele, também pressionando ele a assinar um contrato, sem dar tempo para ele refletir, sem dar tempo dele consultar um advogado que seja, é algo que também tem que ser trazido a público para as pessoas pensarem, peraí, será que eu vou querer continuar consumindo dessa marca que trata os influenciadores dessa forma? Que tenta se aproveitar, porque isso é uma exploração de uma imagem. Sim. Então, eu quero explorar a sua imagem e não quero pagar por isso. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ô Lucas, faz um postzinho aí pra mim. Não é um postzinho, isso é trabalho. Uhum. Porque você vende a sua imagem. Então, assim, por trás de tudo ali existe pessoas engajadas, existe um trabalho, existe alguém pensando no conteúdo. Então, por tudo isso, não pode ser de graça. Não pode ser aquela coisa, quebra o galho aí pra mim. Não, fala só um pouquinho sobre isso. Aquilo, ou fala só um pouquinho, pode te acarretar um grande problema. Porque hoje em dia você faz uma divulgação de um produto, existe lá a responsabilidade solidária do influenciador. Então você vai e divulga uma loja de celular. Aí, de repente, eles entregam o seu, é claro, porém eles vendem lá 1 milhão de celulares e não entrega de ninguém. Você responde judicialmente junto. Eu tenho vários casos de influenciadores que foram condenados porque divulgaram uma empresa e a empresa era de golpe. Sim. Então, assim, é um cuidado que as pessoas precisam ter. E que fique essa história, igual tantas outras da Larissa, né? Porque nós temos até do cenário internacional, da Britney Spears, teve lá daquele outro menininho lá do Esqueceram de Mim, esqueci o nome dele agora. Assim, uma disputa pelo patrimônio, a questão de destituir os pais, essa questão da administração do patrimônio, mas que fique sempre essa lição. Primeiro, acho que a transparência ela é primordial, mesmo sendo um relacionamento pais e filhos. Eu acho que a criança, você não tem como sentar com ele e explicar sobre finanças, sobre o que está sendo feito, não. Porém, você tem que ter em mente que em algum momento na vida dele você vai precisar fazer isso. Sim. Então, deixe tudo registrado, deixe tudo organizado. Tenha essa sensibilidade que você está cuidando de algo de alguém, não é seu, por mais que pareça. Igual hoje em dia é muito comum, vira e mexe, aí aparece algum influenciador menor de idade comprando carrões. Comprou uma Ferrari, a fulana comprou uma Ferrari. Gente, fica muito óbvio que aquilo ali é sonho do pai. Não é do influenciador de 12, 13, 14 anos comprar uma Ferrari. E aí, por conta disso, os pais acabam realizando desejos que são deles, mas com o dinheiro do filho. Então, essa discussão ela tem que ficar muito clara para o pai, para ele não chegar nesse ponto que chegou a Larissa. De repente, digamos assim, num programa de grande audiência, ser colocado em xeque, de repente, a honestidade, a transparência deles. Não precisaria ter chegado nesse ponto, eu entendo. E eles estão sofrendo também. Inclusive, pelas redes sociais, eu acompanhei ali pelos comentários, porque a galera tá indo Sim. de chicotada mesmo lá e tá atacando tudo. Por quê? Porque as pessoas viram ali um lado da situação. E eu também sempre falo que
na vida, você sempre vai achar que o lobo é mau se você ouvir só a versão da Chapeuzinho Vermelho. Não estou falando que a Larissa mentiu, mas eu entendo que seria necessário ouvir todos os lados, verificar todas as provas, verificar exatamente o que aconteceu, porque até na defesa que eles apresentaram ali, na carta que eles enviaram para o programa, em um determinado ponto, eles colocam que todo o valor dela está investido. Então, assim, de repente, está investido em patrimônio, de repente não são só esses 18 milhões, tem mais coisa. Então, eu acredito que é muito embrionário você já começar a atacar, ir lá no perfil, igual as pessoas estão fazendo, né, que é aquela política do cancelamento, é a política que vai lá e um xinga, outro xinga. E lembrando que, quando você faz isso, você também comete crime. Sim. Então, eu sempre analiso lá, nós temos lá os influenciadores, tem alguns comentários que chegam nas postagens deles que eu falo, não, esse daqui eu não vou deixar passar, não, esse nós vamos até o fim. Então, vira e mexe, tem alguém sendo condenado a pagar a cesta básica, aí tem a dor de cabeça, tem que contratar advogado, vai na delegacia, aí depois, digamos assim, cai lá R$2.000 na conta da pessoa, bloqueia para pagar um influenciador. Por quê? Por algo que você escreveu que você achou que nunca daria problema algum. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas precisam ter mais responsabilidade com os comentários, com o que elas escrevem, com o que elas postam. Até porque ninguém tem real certeza do que ocorreu. É que eu acho que os fatos ontem que chocaram, assim, uma pessoa que é, né, milionária, uma das pessoas mais seguidas do Instagram do Brasil, uma das atrizes que todo mundo acompanha desde criança, a pessoa não conseguir, tipo, uma coisa básica, comprar um milho, um sorvete, Mas você concorda comigo? Eu falo isso até pela visão de advogada, né? Eu tenho mais de 20 anos na advocacia e ouvindo histórias, ouvindo casos, acompanhando processos. Então, você concorda que se eu pegar um áudio desconectado de uma situação toda, eu consigo utilizar ele de diversas formas? Não estou falando que foi o caso. Mas, assim, eu poderia, naquela conversa, poderia ter outro contexto. E olha, eu preciso que você me mande. Mas ontem eu já fiz uma transferência para sua conta de 2.300.000. Você quer que faça mais R$10? Eu não sei a continuação dessa conversa. Digamos, filha, o que você está fazendo com esse dinheiro? Ontem eu já coloquei um dinheiro alto na sua conta. Entendi. Porque aí, muitas vezes, é até um cuidado dos pais. Espera aí, olha, meu filho está gastando muito. Lá na frente esse dinheiro pode fazer falta para ele. Deixa eu trancar o dinheiro dele aqui no lugar, vou falar não para ele, que é em proteção ao patrimônio dele. Mas está aqui, ó. O dia que ele quiser, eu abro essa porta e o dinheiro dele está aqui trancado. Então, assim, realmente não sabemos. Foi o contexto do que foi editado no programa. Um sorvetinho, meu. Não, assim, ouvindo, assim, é surreal. Assim, eu entendo por que as pessoas, assim, ficaram muito comovidas e chocadas com a situação. Porque você imaginar uma artista do tamanho que é a Larissa, pedir Pix para comprar um milho, uma água, algo assim, eu acho que é complicado.